Partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por causa das mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, e entre os seus parentes e na sua casa. E não podiam fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vós não receberem, nem vós ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. E em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornará notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos, porquanto o mesmo Herodes mandará prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-os com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa mente os ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tributos e príncipes da Galiléias, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse-lhe então o rei: a menina, pede-me o que quiseres, que eu o darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não a quis negar. Enviando logo o rei ao executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça, e ele foi e degolou na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto que tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele lhe disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e pousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles se aproximavam dele.
E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não têm que comer. E eles, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pau, para lhe darmos de comer. E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que lhe fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-lhe aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, e Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos, e onde quer que estavam, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam que os deixasse tocar, aos menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam.